pessoal, aqui é a professora Abigail, né? Eu sou do SEAD, Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento da Educacional. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a banca IDCAP. Vamos analisar um pouquinho dessa banca. Foi a banca definida aí para o concurso de Anchieta. Temos algumas coisas importantes para falar para vocês sobre essa banca. Então é muito importante, se liga, tenha foco para se preparar para esse concurso que vai ser um mega concurso, né? Muitos anos sem concurso no município. E essa banca ela tem umas características próprias, algumas características comuns já com outras bancas. Eu trabalho com preparatório para concurso desde o ano 2000, são mais de 25 anos preparando aí profissionais da educação e de outros cargos também, né? E é muito importante que a gente fique focado para que a gente tenha um estudo bacana, prazeroso, que realmente a gente consiga um aprendizado da melhor forma possível, né? Então, assim, sem tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que final de semana a gente quer descansar, a gente quer desconectar, mas você vai assistir esse áudio, esse vídeo, no momento que você puder, né? Naquele momento que você estiver mais tranquilo, tá? Sem atrapalhar seu final de semana, porque afinal de contas, quem é trabalhador nesse país precisa do descanso, né? Tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Então, para quem não me conhece, meu nome é Abigail de Castro Damasceno Brito, né? Sou proprietária do SEAD há mais de 25 anos. Paro, né, a galera aí para os concursos daqui da região litoral sul do Espírito Santo há muito tempo. Tem vários professores que até me indicam, né, para outros colegas que estão querendo aí ingressar na carreira pública, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do foco. Você precisa ter foco. Se você quer passar num concurso, não adianta. Eu vou fazer por fazer. Não, não faça. Fazer por fazer, gente, não dá. Você precisa de ter foco, você precisa de buscar as melhores informações, estudar com quem realmente quer que você colaborar com você, né? Fazer um bom cursinho, independente de qual seja, aquele curso que realmente vai atender a sua necessidade, né? Porque eu vejo que tem muitos profissionais que me procuram, pegar o meu foco é esse, eu preciso estudar isso. Então, foca naquilo que você precisa no momento para melhor se preparar, porque quando você vai fazer uma prova, né, eu posso falar de carreira, já passei em diversos concursos, né, e a gente assim, se a gente tiver foco, se preparar e conseguir um planejamento de estudos, você acaba se sentindo muito mais seguro, né? Então, assim, isso que é importante. A segurança na hora da prova, gente, de estudo de você. É porque você está preparado, é porque você está consciente do que você estudou, do que você se preparou para aquele concurso. Então, vamos lá. Gente, geralmente a IDCAP, né, ela apresenta, assim, conteúdos comuns a todos os cargos, tá? Vai depender muito do edital que vem por aí. A gente não pode colocar aqui que vai ser dessa forma, né? A gente espera que o concurso realmente atenda às necessidades do município e que selecione aí os melhores para atuar em todas as carreiras, né? Seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social. Mas o último preparatório que eu fiz foi para o concurso de Piúma, né? Que realmente foi uma carga pesada, comum a todos os cargos, né? E o que fazia diferença era justamente essa questão dos princípios da administração pública, da legislação muito forte. A legislação vem muito forte, nós temos muitas emendas, muitas mudanças, aí, alterações na legislação em todas as carreiras, né? Porque e também a questão dos conhecimentos específicos. Então, conhecimento específico a gente espera que você já tenha, porque você já formou, você é graduado naquele cargo, naquela função, né? Para aquela fez uma graduação específica. Então, os conhecimentos específicos, muitas vezes o professor ele já tem. O que vai pegar realmente é a preparação de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, né? E vejo que o peso maior, geralmente a IDCAP trabalha com peso maior para a legislação, porque é o forte dela, tá? E conhecimentos específicos, que é a carga maior da prova aí, ok? Essa banca ela tem uma forte presença em concursos municipais, né? Aqui no Espírito Santo já foram vários municípios, né?
Posso falar de Piuma, porque tive vários aprovados em Piuma, né? As provas elas são objetivas, diretas, com enunciados curtos, de fácil compreensão, né? É abordar o máximo de conteúdo previsto. Então, a banca ela busca abordar todo o conteúdo previsto no edital, mesmo que às vezes em uma mesma questão você tem que apresentar ali o conhecimento de vários conteúdos, entendeu? Às vezes numa questão ele consegue avaliar ali 3, 4, 5 conteúdos, né, que estão especificados ali no edital, tá? Bom, por exemplo, de questão aí, uma questão de língua portuguesa, né, que traz um texto, né, e é uma questão sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica a gente sabe que é conteúdo decorrente aí de todas as provas, a gente precisa de estudar acentuação gráfica, sim, né? Já estamos bem adaptados aí às mudanças ortográficas que ocorreram, já nem faz, né? Já faz muito tempo, então a gente já consegue ter domínio. Então aqui, veja bem, traz as palavras grifadas, genéticas, ácido, sulfúrico, gás, 3, né? Então, considerando as regras de acentuação, podemos afirmar que, veja que traz o texto, mas traz as palavras em negrito no texto. Então, você tem que analisar as palavras negritadas no texto, ok? Então, vamos lá, podemos afirmar que, né? Então, esse tipo de questão, ele aparece em várias provas, tá? São textos com palavras negritadas para você classificar ali aquelas palavras que estão em negrito. Então, não é um texto que você precisa interpretar o texto, você precisa analisar a palavra, né, no texto, tá? Então, as 3 primeiras são por paroxítones e as 2 últimas monossílabas tônicas, né? Então, prosseguindo aqui. Um grande destaque na cobrança da banca, gente, quando o assunto é língua portuguesa, é a morfossintaxe, né? Que é o quê? A morfossintaxe, né? Você precisa de estar preparado aí para enfrentar questões, classificação de orações, funções sintáticas, identificação de classes gramaticais, então tem que dar uma revisada em classe gramatical, né? Tanto práticas quanto teóricas. E a interpretação de texto também, né? É um tema muito decorrente, todo prova de concurso, você precisa de ler e interpretar texto, especialmente levando em consideração os elementos, pressupostos subentendidos. Então, vamos lá. Subentendido por quê? Porque é aquela análise que você faz daquilo que está implícito no texto, ok? Então, aqui tem um texto, né? É um reclame, né? No dia 1º, o fiscal me impediu de expor na feira, me inscrevi, fiz a teste de aptidão, paguei taxas, né? O juiz cassou a liminar, provavelmente nem leu o processo. Então é um texto que fala aí de uma reclamação, de uma questão aí do sujeito que faz um reclame, certo? Aí vem a questão, ok? Vamos lá. Então, no trecho, me inscrevi em 2024, fiz teste de aptidão, paguei as taxas de solo, uso de solo, de licença e comecei a trabalhar, taranana, vem perguntando aí, né, qual é a função da palavra sublinhada. Esse e aí é uma conjunção coordenada aditiva. Então, as coordenadas, né, as orações coordenadas, geralmente a gente tem mais facilidade. Nossa, vejo isso aí. O que a gente tem mais dificuldade é identificar a subordinada, né? Então, essa aí é uma questão considerada fácil, né, dentro da língua portuguesa, que é a análise, né, dentro da análise gramatical do texto. A questão da matemática, a matéria de probabilidade, ela tem uma grande cobrança aí na banca DECAP, tá? O restante dos conhecimentos, eles costumam abordar a matemática básica, MMC, MDC, análise combinatória, aritmética, fundamentos básicos, geometria plana, problemas envolvendo lógica matemática, né? Princípios lógicos para resolver problema matemático. Muitas vezes você consegue resolver o problema sem fazer cálculo, né? Só de visualizar ali. Então, assim, não costuma trazer questões muito difíceis na matemática, né? Então, vamos lá, aqui um exemplo de questão da IDECAP. Observando o destaque aí, né, em cinza, no caso aqui eu coloquei em amarelo, né, para marcar mais para vocês, é possível constatar a existência de uma operação entre 2 conjuntos. Então, a gente trabalha aqui com teoria dos conjuntos, né? E aí vem perguntando qual é a alternativa abaixo
que cita esta proposição. Então, algum B está dentro, algum B é A, nenhum A é B, todo A é B, tudo que é B é A? Não, vamos lá, né? Algum B é A. Tem alguma coisa aqui que está em B que também está em A. Nenhum A é B? Mentira. Tem um pedacinho aqui que é de A que está em B. Todo A é B? Todo A é B? Não, né? Porque B tem uma parte aqui que não está pintada. Todo BA também não, muito fácil a questão. Visualizando aí você consegue perceber que algum B é A, beleza? Então, assim, traz questões também nesse sentido. Também aqui nós temos na Prefeitura da Serra, 2024, aí, ó, uma prova de auditor público interno, uma questão de matemática que vai trabalhar aí a questão de regra de 3, né? Ó, Severino trabalhou 30 horas, Raimundo trabalhou 45 horas. Quanto cada um receberá, sabendo que Severino e Raimundo decidiram dividir um pagamento de R$ 1.800 em partes proporcionais ao número de horas que trabalharam, né? Então, é uma questão aí que trabalha a questão proporcional. Então, uma resolução simples, né? Severino ganhou 720, Raimundo 1.080, somando tudo dá 1.800. Uma questão que trabalha proporcionalidade, beleza? E aí eu coloquei aqui a resolução, né? De como que se resolve de uma forma rápida aqui, colocando para vocês. Então, assim, não são questões que você, nossa, eu tenho que fazer um curso de matemática específico. Dependendo do cargo, é claro. Claro que se você vai fazer uma prova para professor de matemática do sexto ao nono, você vai precisar aprofundar mais, né, em resolução de questões no nível do edital da matéria que trouxer ali. Mas para o comum a todos os cargos, nós temos questões possíveis de serem resolvidas, né? Basta você trabalhar aí com resolução de questões a esse nível, tá? Na informática, depende, né? Muitas vezes traz o Windows, Linux, depende do sistema que o município utiliza, né? Em algumas provas cai só o Windows, em outras cai o Windows e Linux, depende, né? Então, mas principalmente conhecimento sobre funcionalidades e comandos, né? E administração básica ali, envolvendo Word, Excel, tá? Backup, tipos de backup, internet, navegadores, né? Protocolos de rede, navegação na internet. Então, é uma informática básica aí que vai ajudar todos nós, né? Todos nós fazemos uso hoje da informática. Eu estou aqui usando informática com vocês, né? E a gente precisa de lidar com essas questões que vão chegando para a gente todo dia na nossa carreira de qualquer área profissional. Né? É difícil hoje uma área profissional que não utilize, por exemplo, inteligência artificial. Né? Então, pode ser que caia também questões envolvendo a inteligência artificial de uma forma ética dentro da sua profissão, como que seria utilizar. Então, assim, nós temos vários autores que trazem de uma forma bem, às vezes até lúdica, né, de como utilizar a inteligência artificial. Pode ser que caia, não estou dizendo que vai cair, porque depende do edital, gente. Tudo depende do edital. Estou abordando aqui para vocês a Bank Decap. Eu não estou falando que isso vai cair. Por favor, não me confundam, né? Bom, na questão também de Excel, geralmente cai questões simples de Excel e eu vejo que é uma dificuldade de muitos profissionais trabalhar com Excel, comandos simples, né? Então, aqui eu trouxe uma questão de Excel para vocês darem uma olhadinha ali, né? Adição de células, subtração de células, divisão de células, né? Como você inserir ali percentuais que você precisa trabalhar. Apesar de que hoje, né, a IA está ajudando bastante, pode ser que caia alguma coisa. No último concurso caiu, tá? Aqui nós temos também uma questão envolvendo, né, o professor está usando a ferramenta no Office, né, e precisa salvar o seu documento em PDF. Então, qual o passo a passo que ele deve utilizar para salvar esse documento em PDF? Então, é uma questão fácil. Às vezes a gente faz isso mecanicamente, né? A gente não sabe como escrever, como que seria esse passo a passo, certo? Então, clicar arquivo, salvar como, escolher o formato PDF,
né, no campo, escolher lá onde que você quer salvar e salvar, certo? Esse é o procedimento válido aí para Word, Excel, PowerPoint, né? A gente usa esse passo a passo para salvar em PDF. E a gente usa muito PDF, né, gente? Porque, claro, você vai enviar um documento, você precisa de mandar enviar em PDF, porque você fica resguardado ali, que esse PDF não vai desconfigurar, né? Que ele não vai sair do formato que você deseja. Outra questão da banca também, gente, é a questão da legislação. Fortíssima essa banca na legislação. Essa banca tem histórico em vários concursos na área de direito, né, na área tributária. Então, é uma banca que, assim, na legislação, é que ela mostra o seu maior potencial. E são itens que requerem memorização. Você tem que estudar a lei, você tem que exercitar a lei, praticar, né, vários exercícios. E às vezes tem leis que são recentes, né, que vão cair agora, que você não acha muita questão, assim, trabalhando aquela lei, né? Então a gente precisa de trabalhar a lei ao fundo, né? E elaborar questões, eu trabalho com a elaboração de questões ali para concursos, e nós vamos trabalhando passo a passo, é bem bacana, né? Então é importante você ler, ter acesso à lei seca, mas também, né, trabalhar com questões específicas daquela legislação. E é muito comum aí questões de completar lacunas, verdadeiro ou falso, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e depois analisar as assertivas. Essa banca utiliza assim várias questões que nós já estamos acostumados a utilizar em sala de aula, quem é professor, né? E quem trabalha elaborando simulados, provas, né? Questões objetivas, a gente utiliza muito essas técnicas de verdadeiro ou falso, numerar segunda com a primeira coluna, né? Então aqui, por exemplo, uma questão de legislação, trabalhando lei orgânica, e aí você tem lá a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Coloquei ali, você precisa de analisar as assertivas e dizer a função de quem, certo? E aí numerou a coluna, classificou, acertou a questão. Questão de completar lacuna também, muito evidente nessa banca. Então, quando completar a lacuna de um artigo, por exemplo, nossa, amigão, mas não assusta. Não assusta porque quando a gente estuda a legislação, a gente consegue completar essa lacuna aqui facilmente, tá? Então, para você ter aí os modelos de questões, ok? No pedagógico, quem vai fazer para professor, né, que é a minha área específica, eu sou apaixonada pela educação, eu tenho mais de 40 anos de educação, por opção, né, por paixão. E quem vai fazer para educação, no pedagógico, eles requerem um pouco mais de memorização, né, apresenta alguns itens decorebas, são questões que costumam ser bem variadas, mas sempre abordando o conteúdo que está previsto no edital. Então, eu assim, estou aguardando um edital com muito conteúdo, tá, gente? Porque essa banca ela é bem conteudista, é diferente de outras bancas que às vezes traz poucos conteúdos. Essa banca é bem conteudista e eu acredito que a gente vem com o edital aí recheado de legislação, que eu amo, adoro, né? Quem me conhece sabe. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, falando da intencionalidade educativa. Vejam que as proposições, algumas são bem parecidas. Vejam que a letra A é bem parecida com a letra B, a letra C é bem parecida com a letra D, às vezes tem uma palavra que difere. Então você precisa de ler todas as alternativas com muita atenção e verificando o que difere. Bom, aqui, intencionalidade educativa é proposta pela família, já descartou a letra A e a letra B, certo? Por quê? Porque não é a família que tem a intencionalidade educativa, né? Nós estamos falando de educação, por exemplo, aqui, se for uma prova para professor. Bom, na letra C e na letra D, nós falamos aqui, a proposição é proposta pelo educador, experiência que permite a criança a si e ao outro reconhecer, compreender as relações com a natureza, com a cultura, e vem falando que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Ok.
Aqui na letra D, matéria que somente deve ser abordada a partir do ensino fundamental. Errou aqui, né? Quando aparece somente deve ser abordado pelo ensino fundamental, já anulou a assertiva, com certeza será a letra C, né? Que é a resposta correta. Então vejam que é uma questão, quando você olha, muita coisa para ler. Nós precisamos de ler. A gente precisa de ler e já ir anulando, como eu fiz aqui, já anulei a letra A e a letra B, porque não é proposição da família. Intencionalidade educativa é o educador, né, que tem que ter essa intencionalidade educativa, beleza? Também aqui uma outra questão que vem falando, né, a avaliação na educação infantil, ela contempla o quê? Quais são os instrumentos que a gente utiliza na educação infantil para fazer uma avaliação, né? Que é observação, né? E intervenção pedagógica, ok? Então, gente, concluindo, prepare-se com dedicação, organização, um plano de estudos eficiente. Você assim, dessa forma, você estará pronto para organizar o seu lugar e conquistar o seu lugar na educação. Esse esforço não pode ser só uma semana antes da prova. Esse esforço tem que ser agora, né? Nesse momento que você está assistindo essa aula, você já está aberto a se preparar para ter essa conquista na sua vida, certo? E a gente conquista aquilo que a gente quer. Quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente faz acontecer, ok? E é isso, gente, por hoje. Vamos ficar por aqui. Só falando da banca, por quê? A gente precisa guardar o edital. Esse edital, ele vem provavelmente recheado de coisas novas, né, de conteúdos que eles só precisam ser lembrados. Eles estão aí na sua memória, você que é formado aí nessa área, você tem os conhecimentos lá na sua memória. O que a gente faz no curso preparatório? A gente resgata, a gente traz para agora, né? De uma forma acadêmica, de uma forma prática, de uma forma que vai te preparar melhor para ter sucesso nesse concurso. Vem comigo, gente. Beijo!